Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nosso conteúdo falando sobre um pouco de SQL. É um conteúdo mais prático agora para nossa disciplina. Vamos lá? Então, a gente vai trabalhar basicamente com MariaDB, que é o projeto open source do MySQL. Então, para instalar no computador o MariaDB, vocês têm a opção de instalar o XAMPP e o MySQL Workbench, que vai ser praticamente o editor onde vocês vão executar os códigos. Então, para quem estiver usando o celular ou tablet, nós vamos utilizar o editor online. Todos esses links, né, vocês podem encontrar no ambiente virtual de vocês, onde vocês têm aqui o download da instalação do XAMPP e instalação do MySQL para quem estiver no computador e a plataforma online de banco de dados para quem estiver utilizando o celular ou tablet. Vamos lá? Bom, é interessante a gente falar o seguinte: a plataforma virtual que a gente vai utilizar aqui agora, ela não cria diretamente uma base de dados. A gente não consegue fazer a criação de uma base de dados, mas pode fazer a criação das tabelas, que são as estruturas de dados dentro do ambiente. Então, para quem for utilizar o computador, vocês vão ter que digitar primeiro o comando create database e o nome do banco de dados. No caso, nosso aqui vai ser o banco de dados FIFA. A gente vai armazenar uma tabela com os melhores jogadores do mundo. Então, o comando seria create database FIFA, use FIFA para quem for utilizar o MySQL, o MariaDB, o MySQL Workbench, certo? Agora, se a gente for seguir aqui com o editor online, a gente não vai precisar fazer a criação dessa base de dados. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A criação da tabela vai ter a seguinte estrutura: o nome da tabela é Melhores do Mundo e vai ter os campos código, que é do tipo inteiro, que é uma chave primária. Eu vou explicar melhor para vocês ainda mais para frente, mas chave primária é o campo que identifica o registro da tabela. Então, esse é um campo único, ele não pode se repetir e ele é muito importante para a estrutura da nossa tabela. E ele tem uma opção que chama autoincremente, que significa que esse campo de código ele vai ser autoincrementado. Toda vez que eu inserir um jogador, ele vai poder verificar automaticamente o número que vai ser inserido. E jogador, ele vai ter caracteres, então vai achar 100, são 100 caracteres no máximo. País vai achar 60, posição vai achar 30 e ano int 4, que é o ano onde o jogador foi o melhor, eleito o melhor do mundo. Então a gente vai criar essa estrutura usando o ambiente virtual aqui que vocês podem acessar através do link aqui no ambiente virtual Aprendo na Prática, né? A plataforma online aqui de bancos de dados. Vou clicar nesse link, vou abrir ele aqui. Vocês vão visualizar aqui do lado esquerdo algumas opções de bancos de dados. No caso, a gente vai utilizar o MariaDB. Vocês podem clicar em MariaDB e depois vocês vão clicar novamente para conectar nessa base de dados. Nesse momento, a gente vai criar a tabela, a estrutura da tabela que a gente vai armazenar os dados. Então, eu vou usar o create table, o nome da tabela, melhores do mundo, abrir um parênteses e adicionar a sequência de campos que eu tenho nessa minha tabela. Vou colocar aqui campo código inteiro, chave primária. A gente vai ter uma explicação muito melhor sobre esses detalhes da chave primária. O jogador vai achar 100 caracteres. Not null, significa que é obrigatório. País vai achar 60. Posição vai achar 30 e ano int 4. Quando eu adicionar todos esses campos,
eu posso fechar o parênteses e colocar um ponto e vírgula aqui para fechar a estrutura da minha tabela. Para a gente ver se a consulta está certinha, né, eu posso executar aqui run para executar essa consulta e criar a minha estrutura. Então, eu vou clicar aqui no botão e a gente já pode perceber que do lado esquerdo aparece aqui, ó, melhores do mundo. E quando eu clicar, mostra aqui, ó, código, jogador, país, posição, ano, que são os campos que eu tenho na minha tabela. Para eu adicionar as informações dentro dessa tabela, eu vou utilizar uma tabela de dados que eu coloquei aqui para vocês. Essa tabela de dados. E a gente vai usar o comando insert para inserir os dados dentro dessa estrutura. Vamos lá? Vou colocar aqui, ó, insert into o nome da tabela, melhores do mundo. Vou abrir um parênteses e colocar a sequência de campos que eu quero inserir informação. No caso aqui vão ser todos código, jogador, país, posição e ano. E aqui embaixo vou colocar os valores que vão ser inseridos. Então eu escrevo values, abro um parênteses e nessa mesma sequência das colunas eu vou colocar os valores do primeiro registro, né, que seria a sequência de valores ali dos campos. Então, número 1, código número 1, é o jogador alemão Lothar Matthäus. Vou copiar aqui o nome dele para facilitar. O jogador Lothar Matthäus é da Alemanha. A posição dele é meia. E ele foi considerado o melhor jogador do mundo no ano de 1991. Eu fecho parênteses, ponto e vírgula. E agora, se eu quiser, eu posso copiar esse comando e colar aqui embaixo para fazer do nosso segundo jogador. Vamos colocar aqui número 2. Agora é o Marco Van Basten. Ele é da Holanda. Ele é um atacante. A posição dele. E venceu o prêmio melhor do mundo da FIFA em 1992. Então a gente viu aqui a inserção de dois registros através de um comando SQL. Mas a gente pode fazer de uma maneira um pouco mais simples, né? Vou colar aqui novamente o comando e eu vou inserir dois registros com o mesmo comando insert into aqui. Então é só colocar o número 3 aqui, ó. Vou colocar aqui agora foi o Roberto Baggio da Itália, 93. Itália. Atacante também, 93. Agora, se eu quero adicionar mais um registro, eu coloco uma vírgula, depois os parênteses. Vou pressionar Enter aqui para facilitar a visualização. Abrir um parênteses e colocar a sequência de valores para o nosso próximo jogador, que é o Romário do Brasil, em 1994. Então, para facilitar aqui, vou copiar aqui a sequência. Só alterar os valores aqui, ó. Número 4. Romário. Brasil. Atacante também. Em 1994. Eu fecho parênteses. Nesse caso aqui, vocês vão perceber o seguinte. Eu tenho uma estrutura insert into, mas eu tenho dois conjuntos de valores sendo inseridos. Eu tenho o registro de código número 3, o Roberto Baggio, e tenho também o Romário do Brasil, o código 4. Se eu quisesse adicionar mais valores, eu poderia colocar aqui ó, a vírgula, pressionar Enter, né, para facilitar a visualização. Eu copio esse conjunto de valores, posso colar aqui ó, e inserir o próximo jogador
George West. Libéria. Atacante 1995. Então, a gente insere 3 jogadores com o mesmo insert. Só para a gente executar aqui no eu vou comentar esse código, então eu vou colocar aqui, ó, barra asterisco e asterisco barra, para deixar com que esse comando create table que a gente já executou e ele já está mostrando aqui que foi executado perfeitamente, ele não vai ser interpretado pelo MySQL. Aí ele vai executar somente as linhas aqui embaixo que não estão comentadas. Então, quando eu quero comentar as linhas no MariaDB ou no MySQL, a gente usa esse conjunto aqui, barra asterisco, asterisco, barra. E todos os comandos aqui embaixo vão estar valendo para executar. Então, vou dar um run, executar aqui. E agora a gente tem esses dados dentro da tabela Melhores do Mundo. Quando eu clico aqui, eu consigo visualizar, né, as colunas, mas eu não visualizo os dados da tabela em si. Para eu visualizar os dados da tabela, eu posso dar o comando select asterisco from Melhores do Mundo, que é o nome da tabela, ponto e vírgula. Nesse caso aqui, o asterisco significa que são todos esses campos que a tabela tem, e aqui é o nome da tabela que eu quero mostrar a informação. Como a gente já executou esses inserts, também não faz sentido eu executar novamente, até porque daria erro, né? Então eu vou tirar aqui o asterisco barra aqui de cima, vou deixar tudo isso aqui como comentário e colocar o asterisco barra para fechar meu comentário aqui nessa linha. E a linha 20 ela fica sendo executada agora. Vou executar aqui, run, e a gente visualiza os dados dentro dessa tabela. Então, isso aí foi só uma amostra do que a gente pode fazer. Esse ambiente é muito interessante, a gente vai poder utilizar normalmente esse ambiente. E eu peço que vocês agora peguem a tabela de dados, né, que são vários jogadores que a gente tem aqui, ó. Eu fiz até o 5, mas vocês têm até o código 21, né, que é até o ano de 2019, e vocês vão dar SQL inserts também para poder inserir os dados nessa tabela. E outra coisa, a gente vai fazer alguns exercícios. Esses exercícios são importantes para vocês treinarem as consultas, para vocês começarem a conhecer. E as dúvidas também vocês podem tirar por e-mail lá no ambiente virtual, né? Vocês podem entrar em contato com a gente. Então, o e-mail daniel@danielmaia.net.br ou daniel.maia@ifmg.edu.br. E eu peço também que vocês façam a leitura dos capítulos 1 e 2 do livro do Elsmari Navati, né, o livro de Sistema de Bancos de Dados, a 7ª edição. Ele está disponível na biblioteca virtual, e é bem interessante esse estudo para a gente aprender cada vez mais conceitos sobre bancos de dados, e a gente vai fazer o uso dele aí no exercício na próxima semana. Então, estamos à disposição de vocês. Um grande abraço, tudo de bom.